Então, Capitã Marvel, quando foi anunciado o filme, já começou a chamar muito a minha atenção como pesquisador de cultura pop e gênero, dada a maneira como esse filme estava sendo cobrado em relação ao fandom e a maneira como começaram a ler essa super-heroína muito diferente daquilo que faziam com os super-heróis da Marvel. Então, quando o primeiro trailer é lançado e aí no Twitter um determinado perfil e aí já estava em discussão isso também, né, nos comentários de portais de notícias, em páginas de fãs no Facebook, que ela era muito séria, que ela era uma super-heroína muito antipática, que a Brie Larson poderia sorrir mais, que a Brie Larson não estava dando conta da personagem. E aí um determinado perfil do Twitter vai lá e diz: não, eu corrigi o trailer da Capitã Marvel. E aí coloca cenas do trailer com um sorriso na Brie Larson. E aí, esse público mais conservador começa a compartilhar aquilo incessantemente, falar: a Brie Larson realmente está decepcionando. E aí a atriz, que sempre foi muito posicionada também em relação a discussões de gênero, discussões feministas, publica nos stories do Instagram dela, porque já tinha surgido no Twitter em resposta aquele sorriso ali dela consertado, já tinha surgido vários fãs que estavam se contrapondo a esse discurso odioso em relação a ela, que pegaram os pôsteres de Homem de Ferro, de Thor, de Doutor Estranho, e da mesma maneira inseriram sorrisos neles, para mostrar o porquê que isso é cobrado em relação à super-heroína e não aos super-heróis. E aí a Brie Larson publica essas montagens no Stories dela do Instagram. E a partir do momento que ela publicou aquilo, foi declarada uma guerra, parece, assim. Porque daí esses fãs que estavam fechados em relação à representatividade do filme, ao posicionamento da atriz, começaram recorrentemente a procurar brechas para reclamar da produção de Capitã Marvel, muito em relação à maneira como a Brie Larson é a Capitã Marvel. Bom, esse é o momento, Virs! Desligue o show de fogos e prove pra mim que pode merecer! E aí, pra fechar, assim, como chave de ouro dos ataques odiosos em relação ao filme, a Brie Larson deu uma declaração em uma premiação falando que ela gostaria de dar entrevistas que não fossem só para homens brancos mais velhos. Ela gostaria de ver essas cadeiras do jornalismo cultural ocupadas por mais pessoas. E aí a gente tem pesquisas lá nos Estados Unidos que mostram como predominantemente o jornalismo cultural, a crítica cultural, ela é branca, masculina, e ainda quando é feminina também é branca, tem uma invisibilidade de sexualidade, de raça nessa crítica cultural. E aí quando a Brie Larson dá essa declaração e essa entrevista dela é recuperada pelo jornalismo de cultura pop, que começa a pautar isso, Brie Larson critica falta de representatividade na crítica cultural, aí o que se entende nesses públicos conservadores? Não, ela não quer que os homens brancos assistam ao filme. Então, vamos iniciar um boicote em relação a Capitã Marvel. E aí começam a entrar no Rotten Tomatoes e dar nota baixa pro filme, tentar diminuir a nota dele. O Rotten Tomatoes percebe esse movimento e bloqueia, porque o filme ainda não tinha sido lançado, e bloqueia as notas para Capitã Marvel até o lançamento. Aí vão surgir várias críticas falando que Capitã Marvel, dado o feminismo da Brie Larson e a maneira como o filme também tentaria impor a agenda do feminismo, seria o primeiro fracasso da Marvel nos cinemas. Aí teve uma crítica que teve muita espalhabilidade no Twitter, que o título dela era "Quem lacra não lucra. Feminismo pode causar o primeiro fracasso da Marvel nos cinemas". E aí o foco era a Capitã Marvel. Aí, utilizando a ferramenta CrowdTangle, a gente conseguiu ver que as páginas na qual essa crítica, né, foram espalhadas por um estudante de jornalismo que se apresenta na crítica como cristão e conservador, eram predominantemente em páginas de extrema-direita. Todas as páginas compartilhadas com muita visibilidade e engajamento eram de extrema-direita. Então, esse fechamento em relação à diversidade no nosso contexto político revela que há esse fã conservador, ele também está perpassado por essa visibilidade política da extrema-direita.
Libere as ogivas balísticas. E aí, quando se coloca em pauta esse quem lacra não lucra, e aí os conservadores, essas mobilizações odiosas ficam falando, não, quem lacra não lucra, esse filme não vai lucrar. E os filmes vão lá e lucram. Parece que a resposta tem sido o lucro. Mas se tudo é em torno do capital, se tudo é em torno do lucro e do retorno financeiro, se esvai toda a potência de discussão de gênero, sexualidade, de representativa desses filmes, porque, bem ou mal, a gente ainda não tem uma ruptura, por exemplo, em relação a vamos ter uma super-heroína ou um super-herói trans. Se só o fato de ser uma mulher como a Capitã Marvel, que é branca, loira, incorpora todos os padrões hegemônicos da sociedade, já gera toda essa violência, o quanto vai se demorar para se ter super-heroínas e super-heróis mais representativos ainda. Você é esperta, engraçada e muito irritante. É a pessoa mais poderosa que eu já conheci. Porque possivelmente quando a gente tem um super-herói gay, ele também vai ser esse padrão hegemônico, sabe? Então é muito complexo. E aí quando o Capitã Marvel faz 1 bilhão em bilheteria, tentam se encontrar justificativas também nessas mobilizações em rede para o filme ter feito 1 bilhão. Aí uma das justificativas que aparece é que por ter sido estreado no Dia Internacional da Mulher, muitos namorados teriam levado as namoradas para assistir o filme. Ou que ele era uma peça-chave para Vingadores e esses teriam sido os motivos pela bilheteria do filme. Entretanto, qual filme do universo cinematográfico da Marvel não é uma peça-chave para algum dos Vingadores? Então, de novo, é algo mobilizado só em relação à super-heroína. Mas Capitã Marvel teve uma potência representativa que vem sendo apropriada pelos fandoms, inclusive em relação à shippagem, assim, né? Porque a Brie Larson se mostrou super empolgada em relação a Capitã Marvel ser lésbica, por exemplo. E aí todo mundo começou já a fazer uma leitura dela com a melhor amiga. Dizer adeus é sempre difícil. Ou shippando a Capitã Marvel com a Valkyria, que já foi revelado que ela é bissexual, mas ainda não se mostrou isso nos filmes. Então há muita potência ainda em relação à Capitã Marvel para ser desdobrada.